Hoje nós vamos dar continuidade também ao tema que nós estivemos propondo durante a semana sobre as parábolas de Jesus. Amém? As parábolas de Jesus, elas estão carregadas de ensinos que são a essência do reino dos céus, sem as quais nós jamais iremos prevalecer e nos manter nesse reino, caso não venhamos a entender e praticar. Amém? Então, eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Acabei não falando. Quando você encontrar, você puder se colocar de pé nesta hora. Mateus capítulo 13, versículo de número 31. O nome desta parábola é a parábola do grão de mostarda, ok? Mateus 13, versículo 31, amém? Quem achou, diga amém. Louvado seja o Senhor. Diz assim a palavra do Eterno. Vamos ler juntos? Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves dos céus vêm a aninhar-se nos seus ramos. Vamos ler novamente? Pegue sua Bíblia. Se você não pegar sua Bíblia, você não vai pegar a revelação de Deus para a sua vida. Amém? Pegue ela. Diz assim: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves dos céus, ou ave do céu, vêm aninhar-se nos seus ramos. Amém? Podem sentar, queridos, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você quiser deixar sua Bíblia aberta um pouquinho para você meditar nesta palavra. Queridos, nós tivemos essa direção do Senhor para falarmos sempre aqui nos cultos, de ensinos que são importantíssimos para a nossa vida como crentes, como discípulos de Jesus. Um dos principais ensinos de Jesus no próprio Evangelho chama-se de parábolas. A base dos seus ensinos estão alicerçada nas parábolas. Então, nada é tão importante em estudar as Escrituras se nós não atentarmos para os ensinos das parábolas. Nós estivemos falando, nas vezes anteriores aqui que estivemos, falamos sobre a parábola da semente de Mateus capítulo 13, do versículo 1 em diante, e também falamos da parábola do joio e do trigo, de Mateus 13, 24 em diante. Hoje estamos falando aqui do capítulo 13, versículo 31. Então, essa parábola é chamada parábola do grão de mostarda, ou a parábola do grão. Quando nós lemos as Escrituras, nós temos uma tendência, não sei se isso acontece com todos, mas pelo menos comigo acontece, de nós passarmos muito desapercebidos por muitas palavras que são a base para que nós possamos ter uma profundidade maior no Evangelho. E a parábola aqui do grão de mostarda não é diferente. Eu queria falar um pouquinho sobre o contexto desta parábola. Essa parábola, ela é conhecida como a parábola da presença do reino. Diga, a presença do reino. E isso você não pode esquecer como discípulo de Jesus. Hoje aconteceu algo curioso. Irmãos, Deus tem alguns mistérios que a gente não entende. O meu pai hoje,
Desde o começo do mês, acho que desde o mês passado, ele me contou de uma experiência que ele teve, que ele estava precisando de oração. E eu confesso para vocês que um pouco, devido à nossa correria, eu costumo ver meus pais mais à noite, porque eles trabalham também, evidentemente, e mais fim de semana. Então, o outro meu irmão e outra minha irmã têm um contato mais próximos a ele. E a mãe tinha comentado algumas batalhas espirituais que ele estava vivendo. E ele chegou comigo e falou: meu filho, eu estava precisando de oração. E eu em casa, eu fiz uma oração assim: eu preciso de oração. Eu preciso que alguém ore por mim. Amém. Isso aqui eu quero falar dentro do contexto da presença do reino, tá? Muito bem. E aí, ele estava muito assim, precisando de oração. E parou uma pessoa lá em frente da loja. E pediu a ele se ele podia encostar ali, porque estava chovendo. E o papai: sim, pode ficar aí, senhor, sem problema nenhum. E aí o papai: olha, melhor o senhor entrar, porque o senhor vai se molhar aí e tal. Beleza, ele entrou e olhou para o papai e falou: o senhor está precisando de oração. E ele ficou calado, assustado, lembrando da oração que ele havia pedido em casa, que Deus enviasse, alguém enviasse alguém para orar por ele. E aí essa pessoa chega e orou por ele, se sentiu muito bem, ele estava um pouco opresso. E aí ele começou a fazer uma amizade com essa pessoa. E essa pessoa é um pastor inclusive do interior, que tem a congregação em Manaus, das igrejas que ele faz parte, ele vem. E aí ele sempre estava indo lá com o papai, orar com ele, visitar ele. E aí fez a proposta do papai se batizar. E o papai aceitou. Para a honra e glória do Senhor. E aí eu falei: glória a Deus. Falei: amém, Senhor, porque depois de durante 13 anos que nós orando, Senhor, eu sei que muitos oram, mas eu posso dizer que eu sou uma das pessoas também com a minha esposa que mais ora pela nossa família. E Deus fez esse mistério. Eu falei: amém. E era para ele ter sido batizado domingo passado. Ele não pôde ir, acabou não indo. E aí nesse domingo ele foi, e eu acordei cedo para levar ele. Onde é que é a igreja? Pai, está lá na cachoeira. Então vamos que vai ser bênção. E aí aquela coisa dentro de mim, para mim dar uma palavra para o papai, eu falei: Senhor, mas eu dou, deixa ele, o mistério é contigo, Senhor. Não adianta eu muito me meter aqui em falar que o mistério é contigo. E a gente chegou lá, irmãos, a igreja estava fechada. E aí eu fiquei assim, aí eu falei: tem uma coisa estranha, porque aí estava lá a plaquinha do horário da escola bíblica, começava 8h30. Eu falei: não, nós chegamos aqui 9h15, 9h20, teoricamente era para ter alguém na igreja. A gente ligou para o pastor e, resumindo, ele chegou quase 10 horas lá. Aí pediu perdão e tal, e cadê? A igreja estava fechada. Como ele é um pastor que vem, parece que o pastor titular não abriu a igreja, enfim. Resumindo, não teve o batismo hoje. E aí eu fiquei pensando, aí eu lembrei da presença do reino. Eu falei: pai, tudo tem um propósito. Eu falei: o senhor está entrando no reino agora. Eu falei: vai ter um novo propósito de Deus na sua vida agora, de aprimoramento. Você vai se transformar num discípulo de Jesus. Eu falei: mas fique firme, não desista. Ele falou assim: eu não vou desistir, eu vou ser batizado. Irmão, quando ele falou assim, Deus sabe como é que minha alma estava regozijando. Porque orar, irmão, 13 anos por uma pessoa não é 13 dias não. Eu comentava até no carro quando eu vinha, que no início que eu me converti, eu orava muito pela minha família. Aí eu dei uma parada assim, orava mais pouco, assim, já não orava com tanto assim afinco. Mas de uns anos para cá, irmãos, Deus incentivou aquela paixão de orar pela família. Eu comecei a orar novamente pelo meu pai, pela minha família. E nós estamos num propósito, no qual ele também está nesse propósito. E eu creio, irmãos, que é resposta de oração. Porque quem conhece assim os seus familiares e vê como só um milagre, também vejo assim na minha família só um milagre de Deus. Assim, para eles se entregarem para Jesus. E eu falei: mãe, depois é a senhora, depois vai ser meu irmão, e assim vai ser toda a nossa família servindo juntos ao Senhor. Falei: amém. Se um dia for para a gente estar junto lá no Terra Nova, vamos estar. Mas eu já estou feliz do fato de o papai já estar tomando esse caminho. Deus tem os seus propósitos. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, também foi numa igreja independente. E nunca irmãos, como a gente planeja. A gente precisa ser sensível à voz de Deus para ver como Deus trabalha. Amém? Quem está entendendo? Então, a presença de Jesus, irmãos, nessa parábola, é justamente essa presença do reino. Me fez lembrar desse evento. Irmãos, o reino chegou. Você consegue mensurar isso? Eu estou batendo muito nessa tecla. Nós não podemos viver a nossa caminhada como se o reino não existisse. O reino dos céus chegou.
E Jesus, na sua pregação do Evangelho, ele está revelando a presença desse reino. Esse reino chegou com autoridade, ele chegou para desfazer as obras do maligno. E você precisa tomar posse desse reino. Mas quem é que toma posse desse reino? Aqueles que entendem a proposta desse reino. Aqueles que todos os dias tomam uma atitude diferente em relação ao reino. Amém? E agora, tem alguns aspectos dessa parábola, queria que você prestasse bem atenção, que foram tratadas durante a história da igreja, sobre muitos aspectos. Surgiu inclusive alguns questionamentos para mostrar que a mostarda não é o menor de todas as sementes. Existem outras que são menores. Então, apóstolo, como é que resolve estas questões parecem contraditórias? Bom, entenda sempre que nós estamos tratando de uma parábola. Grave bem, uma parábola. Então, se nós estamos tratando de uma parábola, como nós temos dito nos ensinos anteriores, que nem toda parábola, irmão, Jesus está ligado, quer explicar que todos os detalhes daquela parábola, o significado. O que Jesus quer sempre com a parábola é extrair um significado mais profundo do que aquele que aparenta ter. Nós só vamos conseguir entender isso se nós atentarmos para o contexto e tentarmos ver qual é a proposta de Jesus com tudo isso. Se você entender, por exemplo, também que o reino dos céus chegou e que Jesus chega num contexto no qual ele é rejeitado, em boa parte, pelo seu próprio povo. Por quê? Porque o povo esperava, não tinha uma compreensão de como seria a manifestação da chegada do Messias. E aí Gálatas vai dizer que Jesus chegou na plenitude dos tempos, nascido sobre a lei, mostrando que Deus, ele vai revelar como esse reino de Deus vai se manifestar. E eu estou batendo nessa tecla porque eu quero que você entenda hoje um mistério muito profundo, que isso pode mudar totalmente o seu coração, como tem mudado o meu a cada dia. Um grande problema, irmão, de todos nós, já diz o bispo Dag de Gana, que é o nosso esquecimento. Nós temos uma tendência muito grande para esquecer das coisas. Eu já li alguns livros, mas eu confesso que eu não lembro de tudo aquilo que eu li. Às vezes eu pego, folhear alguns para lembrar daquilo que eu já li, e a gente acaba vendo que a gente esqueceu de muita coisa. Então as escrituras não são diferentes, não é diferente com as escrituras. É necessário uma vida de devoção. A gente não consegue, irmãos, de fato, ser influenciado por aquilo que nós não conhecemos. Se é nosso objetivo ser influenciado pela palavra de Deus, o que nós temos que fazer? Nós temos que olhar para as escrituras e meditar. E as parábolas têm esse propósito, diga amém. Olha só algo importante dessa parábola. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo. O que é esse grão de mostarda? Pergunte para o seu irmão aí, o que é esse grão de mostarda? Faça ele pensar espiritualmente. O que é esse grão de mostarda? Apóstolo, obrigado. É aquele negócio que a gente bate e a gente vai lá na pizzaria e a gente põe na pizza. É gostoso da beça. Não exatamente assim, pode até ser, virar, mas não é exatamente esse sentido. Mas o que é aqui o grão de mostarda? Diga para o seu irmão, é o reino. É o reino. Mas o reino não começa depois que você morre. O reino começa a partir da pregação de... A pregação de quem? A pregação de Jesus. Muito bem, a pregação de Jesus, ela implanta o reino. Por isso que toda vez que a palavra de Deus está sendo pregada, seja por mim ou seja por você, que também ministra, é um discipulador, você está proclamando o reino. Você está lançando a semente de mostarda. Por que então o reino é comparado a um grão de mostarda? Porque ele também nos dá a ideia, irmãos, que muitas vezes aquilo que parece que é desprezível vai se tornar algo grande e maravilhoso. Por isso que nós estamos nessa congregação, irmãos, como um grão de mostarda. Podemos parecer poucos,
podemos parecer. Pode parecer que os trabalhos, para muitos, podem ser insignificantes, mas quem entende o reino, não vê dessa forma. Não vê dessa forma, porque se você está no reino, se você está trabalhando, aquilo que começa aparentemente pequeno, vai crescer, porque um dia você também foi assim. Você aceitou o Evangelho e hoje você é uma pessoa mais madura na presença dele. Assim como na vida do meu pai, parece que aquela semente é insignificante, mas eu ainda vou ver o meu pai pregar. Eu quero ver ele pregar, irmãos. Eu tenho. Imagina o irmão Manuel pregando. É só para quem crê. Eu creio porque aquela semente plantada, ela não vai ficar em vão. Ela vai crescer, ela vai desenvolver. Não despreze aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Não despreze aquilo que Deus entregou. Porque se é de Deus, vai crescer. E você vai abençoar outros. Amém? Então, olha que coisa maravilhosa. Ele continua falando. Só que tem um segredo. Diga, tem um segredo. Diga para o seu irmão, tem um segredo. Cutuca ele assim. Faz cosquinha nele um pouquinho. Deixa ele rir um pouquinho do seu lado aí. Ei, tem um segredo maravilhoso. A diaconisa Luísa foi no Gabriel. Então tem um segredo. O segredo, qual é o segredo? Diga qual é o segredo. Estou perguntando a você qual é o segredo. Tem um segredo. O que você está fazendo com essa semente de mostarda? Se você quer ver o reino crescer na sua vida, se você quer ver o poder de Deus se manifestar na sua vida, você precisa pegar a semente e plantar. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, ou melhor, semelhante ao reino dos céus, semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e o quê? Plantou no seu campo. Onde é esse campo? A sua vida, o seu coração. E aí vem a pergunta hoje: o que você está plantando no seu coração? Se nós estivéssemos falando sobre a parábola do joio e do trigo, como nós tentamos explicar na quarta-feira, falar na quarta-feira passada, que o joio e o trigo pode ser eu e você também. Aquilo que eu não deixo crescer o grão de trigo na minha vida, eu vou dar espaço para o joio, e eu posso estar agindo como joio. Mas não é o propósito dessa parábola. Mas ela levanta uma pergunta: o que eu estou plantando? O reino chegou, você está recebendo a palavra. Será que estamos deixando essa palavra entrar no meu coração? Quando você planta, você cave, deixe a palavra entrar no seu coração, deixa ela crescer, porque Jesus garante que o reino vai crescer. Você às vezes pode colocar uma palavra, pode achar insignificante até alguém pregar aqui em cima, ou a palavra, talvez se você pode achar insignificante quem prega aqui, mas é o reino. Essa palavra ela vai crescer, e essa parábola ela nos abre os nossos olhos para nós não desprezarmos a palavra de Deus, seja você lendo, seja ouvindo alguém pregar. Ela é o reino sendo anunciado, e se eu pego essa palavra, eu planto no meu coração, vai crescer. Não tem como, porque é a palavra do reino. E quando eu planto essa palavra, eu estou dizendo, eu estou abrindo espaço para esta palavra florescer no meu coração. Amém? Quem está entendendo? Diga amém. E ele fala: o qual é na verdade a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves dos céus vêm aninhar-se nos seus ramos. É claro que ela também tem um aspecto escatológico, um aspecto do fim dos tempos, melhor, uma palavra mais fácil de compreender, o final dos tempos, que representa, sim, o reino que parece iniciou de uma forma aparentemente para muitos insignificante, mas é o poder de Deus. E hoje o Senhor, irmão, está nos despertando para que você possa olhar de uma forma diferente para o Evangelho. Deus está renovando a nossa concepção, a nossa forma como nós compreendemos as Escrituras, para que nós venhamos a voltar a ver essa palavra como resultado, e essa palavra como autoridade sobre a minha e a sua vida.
Essa palavra tem poder, irmãos. É por essa palavra que eu estou aqui hoje. É por essa palavra, irmãos, que o seu casamento pode mudar. É por essa palavra, irmãos, que você pode prosperar. É entendendo os princípios da palavra e colocando em prática. Porque o reino precisa ser pego. Quantos estão aqui, irmãos, para pegar esse reino hoje? Levante sua mão. Deixe essa palavra pegar e entrar no seu coração e fazer fruto, dar frutos. Senhor, é para perdoar? Vamos perdoar. É difícil, eu vou me quebrar todinho, Senhor, mas eu vou perdoar. Eu não vou deixar nenhuma raiz de amargura brotar no meu coração. Senhor, é para amar, eu vou amar. Senhor, é para caminhar a segunda, a terceira milha, eu vou caminhar. Mas o teu reino vai crescer dentro de mim. E eu quero, irmãos, que esse reino cresça. Porque quando esse reino cresce, irmãos, os demais são abençoados. As pessoas, você atrai as pessoas para você, através do Espírito Santo. Pessoas, irmãos, que precisam ouvir a palavra de Deus, que Deus quer usar você para ser esse canal de bênção. Amém? Então o tema mais importante é que o reino está verdadeiramente presente no ministério de Jesus. E se assim a importância é óbvia. E a próxima pergunta diz respeito à nossa postura diante do reino. Então, nós precisamos tomar uma postura em relação ao reino. Muitos de nós, irmãos, deixamos de avançar porque não tomamos uma posição em relação ao reino. O reino chegou, é para todos, mas nem todos querem entrar, porque a porta é estreita. E qual é o caminho largo? É o que conduz à perdição. E são poucos que entram por ela, ou são muitos? Muitos que acabam entrando por este caminho. Paulo vai dizer, irmãos, Romanos, 1 Coríntios, vamos ler esse texto aqui da palavra. Abra sua Bíblia, deixa eu ver aqui, meu Pai amado. Isso, Romanos 1, 16 e 17. Abra sua Bíblia rapidamente. Que diz assim a palavra do Senhor: pois não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé, ou por fé. Você foi chamado a tomar uma posição em relação a esse reino. É para visitar? Vamos visitar. É para chorar? Vamos chorar. É para cooperar? Vamos cooperar. É para tomar uma posição? Vamos tomar. É difícil? Mas Deus é conosco. Deus não vai nos deixar só. Deus nunca desamparou o seu povo. Uma prova disso, o povo de Israel. A Bíblia prova motivos que Deus tinha para abandonar o seu povo, mas Deus não rejeitou o seu povo que de antemão escolheu. Quanto mais nós, irmãos, que aceitamos o Senhor e estamos na nova aliança. Amém? Então, assim como a cruz, a parábola do grão de mostarda é um desafio à percepção e ao juízo humano acerca do significado daquilo que podemos achar insignificante. Então, hoje o Senhor quer liberar essa palavra profética, que o Evangelho possa voltar a ser referência no seu coração, que você possa pegar essa palavra, colocar no seu coração. É para perseverar, é para amar, é para submeter, é para respeitar, é para evangelizar. Vamos conseguir. Amém? Nós vamos conseguir, porque esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. E Ele fala, parece simples o Evangelho, mas ele é o poder de Deus. Jesus nos perdoou. Jesus, Ele está, irmãos, para ajudar a nossa família, para abrir portas. Quem crê nisso, diga amém. O reino chegou. A pregação do Evangelho é o reino de Deus estabelecido por Ele. Irmãos, e o nosso inimigo, irmãos, ele não vai prevalecer, porque Deus
nos abençoa e nos fortalece. Nunca esqueça, existe, irmãos, um reino das trevas que se levantou contra as nossas vidas. A partir do momento que você se posicionou em relação a Deus, irmãos, o inferno se levantou contra a sua vida. Por isso que quando nós dizemos e orientamos, irmãos, ore, persevere, abra um propósito, irmãos, porque não tem mais descanso a partir de agora. Se aceitamos o Senhor, irmãos, o inferno já estava atuando, quanto mais quando aceitamos o Senhor. Por quê? Porque não tem reino no meio, irmãos. Ou é do reino dos céus, ou é do reino. Paulo falou, outrora estava no reino das trevas, mas agora em Cristo foram transportados para o reino da luz. E você acha que ele não vai querer te puxar de volta? Vai, com toda certeza. Ele vai trabalhar até o último dia da sua vida para te levar para lá. Mas o reino dos céus chegou. Se você pegar essa semente, você colocar no seu coração, plantar hoje no seu coração, irmãos, o inferno pode se levantar, mas caiu por terra hoje todos os levantes do mal na sua vida, na sua família, porque você tomou posse desta palavra, plantou no seu coração, e você está crescendo, e ainda que o mal se levante, irmãos, ele não vai prevalecer. Assim eu creio e declaro sobre a tua vida nesta hora, em nome de Jesus, amém? Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Fique de pé nesta hora, para nós orarmos. Quem recebeu essa palavra? Irmão, dá vontade até de pular, irmão, de sair correndo aqui. Porque essa palavra é vida, é a garantia, irmãos, que nós não estamos sós. A gente pode muitas vezes estar enfermo, estar doente, estar com problema, mas Ele cura, Ele restaura, Ele fortalece, Ele nos ensina a dar a segunda milha, irmãos, e nada neste mundo, quando nós servimos a Deus, é em vão. Às vezes Deus permite uma situação difícil, para que nós possamos nos voltar para Ele e falar, Senhor, não tem lugar melhor que não seja a Tua presença. Irmãos, e como eu me alegro em ver cada um de vocês. Eu me alegro em ver essa igreja perseverando. Eu me alegro, irmãos, em ver a dedicação de todos vocês. Eu me alegro em ver, irmãos, o que Deus já tem feito neste lugar e continuará fazendo, porque o reino está aqui, está em você. Você é o reino por onde você passa. E isso, irmãos, não está acima de qualquer percepção e conceitos humanos. É a presença do reino. Não despreze a oração, não despreze a leitura da palavra, não despreze quem Deus colocou do seu lado, não despreze seus discípulos, não despreze seus líderes, não despreze seus vizinhos. Ali é o reino, você é o reino. Não despreze, irmãos, o que o maligno pode fazer contra a sua família. Esteja vigilante. Não, esteja vigilante com quem que você está se relacionando. Esteja vigilante, irmãos, com quem você anda conversando, o que você anda olhando no Facebook, o que você anda olhando no WhatsApp, as mensagens que chegam para você. Cuidado, nós estamos também, irmãos, no mundo, no meio de lobos, e vamos como ovelhas para o matadouro. Irmão, qualquer vacilo de uma ovelha, o lobo não pega? Pega. Então, vigilância, não despreze os dons, não despreze o seu chamado, não despreze aquilo que Deus já colocou no seu coração. Valorize aquilo que Deus já te entregou. Valorize a família, valorize o seu ministério. Pode parecer insignificante para alguns, como eu já contei meu testemunho, irmãos, até pela minha família no início. Alguns falaram para mim, cara, tu vai estudar teologia, cara, isso é uma furada, vai fazer uma faculdade de engenharia, vai estudar, vai ser um empresário, vai ser alguma coisa, sai dessa furada de crente. E oportunidade, irmãos, graças a Deus, Deus nos deu, mas o chamado, graças a Deus, fala mais alto. Não que nós queremos fazer média aqui, não, muito pelo contrário, eu louvo a Deus pela oportunidade, mas eu tenho abraçado, irmãos, esse chamado. A gente vive batalhas espirituais por conta disso. Irmãos, eu sei que você vive na sua casa, eu sei que você vive, não é fácil, mas eu quero dizer que quando tiver que orar, ore, mas chore na presença dEle, clame, porque Ele vai dar direção. Pedro falou, Senhor, para onde iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Acredite na oração, acredite que os seus joelhos dobrados ali no quarto, irmãos, é o princípio do Evangelho.
Não se preocupe quem não crê, se preocupe que você crê no seu Deus. Não se preocupe que porque você está fazendo algo que Jesus estabeleceu no seu reino. Pegue essa semente, põe no seu coração. Se você plantar, a partir de hoje você vai orar com mais fé. A partir de hoje você vai ler a palavra com mais fé. A partir de hoje você vai vigiar mais a sua vida. A partir de hoje você vai ouvir louvores. A partir de hoje você vai se deleitar na presença dEle. Porque o reino chegou e o conforto vem, irmãos. Apóstolo, mas às vezes eu oro, não choro, não tenho vontade. Então você está no caminho certo. Continue. Porque uma hora a lágrima vai cair. Uma hora você vai orar. Uma hora você vai entender. Irmãos, e quando você tiver essa experiência, irmãos, você vai dizer como Davi: prefiro um dia na casa do meu Deus do que 1000 na casa da pensão ou em outra casa que não seja a presença de Deus. Você é o tabernáculo de Deus. Essa semente que foi plantada, irmãos, que você plantou, que você creu no Evangelho, é o Espírito de Deus vindo sobre a sua vida e te fortalecendo. Diga amém, amém. Diga: Senhor, recebo esse reino, esse grão de mostarda que está no meu coração, que eu plantei e que ele está crescendo, ele está desenvolvendo, e que essas lutas fazem parte deste crescimento, porque o teu reino se aperfeiçoa em mim e me ajuda, ainda que o mundo esteja pegando fogo, esteja abalado, eu estou em paz, porque eu tenho o teu Espírito. Louvado seja o Senhor, amém? Vamos orar nesse momento, mas vamos cantar um louvor, vamos preparar um louvor nesta hora. Nós vamos cantar ao Senhor e vamos orar. Se essa palavra falou com você, eu quero que você faça a sua oração, mas não fique sem orar, não olhe para mim. Eu quero que você ore e você fale no seu coração: Senhor, que o teu reino cresça em mim, que o teu reino se manifeste em mim, Senhor. Comece, eleve seus pensamentos a Deus nesse momento. Eleve seus pensamentos ao Senhor. Enquanto o louvor é preparado, comece a falar com Ele. Abra sua boca. Diga para Ele como está o seu coração, como está a sua vida. E diga: o reino chegou, você tem direito. Ei, o que você está passando hoje, eu quero profetizar na sua vida. Eu quero profetizar hoje. O que você está vivendo hoje não se compara àquilo que Deus tem para ti, porque nunca se viu, nem com os ouvidos se percebeu, um Deus igual a ti, que trabalha em favor daqueles que em ti esperam.
Estamos aqui, Senhor, porque nós confiamos em Ti, Senhor. Ore nesse momento, igreja, fale com Deus. Senhor, tem bênçãos para entregar ainda hoje para pessoas neste lugar, Senhor. Santo de Israel és Tu, Senhor. Estamos aqui, Pai, para ouvir o Teu comando, Senhor. Oh Deus, vem sobre este lugar, Senhor. Meu Deus, traz uma unção de quebrantamento, de humilhação na Tua presença, Senhor. E que nós possamos, Senhor, encontrar graça diante dos Teus olhos, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Sopra, meu Deus, sobre esse lugar, Senhor. Sopra santidade, Senhor, compromisso, dedicação, meu Pai, sobre nossas vidas, Senhor. Te pedimos perdão, Pai, se nós deixamos, Pai, de falar do Teu Evangelho, Senhor, para muitas pessoas. Porque Tu sabe que há uma chama dentro de nós, Pai, de amor por almas, Senhor. E muitas vezes também não sabemos nos relacionar, não sabemos falar do Teu Evangelho, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, vem, Senhor, mudar situações, meu Deus, sobre o Teu povo, Senhor. Meu Deus, aqueles que estão orando, que estão vivendo problemas, Pai, que não têm conseguido resolver, Pai, mas hoje, Pai, entenderam que vão pegar a Tua palavra, colocar em seus corações, Pai, e essa palavra vai crescer, porque ela é o reino, e Jesus não lançou nenhuma palavra vazia, tudo o que Ele disse, Ele cumpriu. Ó Deus, em nome de Jesus, vem, meu Deus, uma unção sobre este lugar, Pai, nesta hora, Deus. Ora, igreja, nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, meu Deus, por aqueles que têm se sentido opressos, Pai, neste momento. Pai, em nome de Jesus, vem sobre o Teu povo, Pai, neste momento, Senhor. Vem, meu Deus, sobre a Tua igreja. Vem, meu Deus, nesse momento, meu Pai, sopra, Espírito Santo de Deus. Ore. Pai, em nome de Jesus. Santo, Santo. Ore. Ore nesse momento.